Olá, meu nome é Raquel Glória, eu sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Pessoal, hoje eu vou fazer a continuação do vídeo de quarta-feira sobre a reunião ordinária que aconteceu na Câmara Municipal de Sete Lagoas na terça-feira, dia 22. E aí eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse a parte 2. Aí teve muita gente falando, faz a parte 2, faz a parte 2. É lógico que eu ia fazer a parte 2, mas eu não garanto se eu faria a parte 3, tá? Eu faria essa parte 2 de qualquer jeito, porque justamente eu deixei de falar sobre a fala do diretor de licitações, tá? Porque senão o vídeo ia ficar muito grande, e é importante trazer essa fala. Inclusive, eu preciso fazer duas erratas, tá? Primeiro, eu disse que não sabia se o tal do parecer que o Iveson apresentou teria sido o mesmo parecer que teria causado a demissão da subprocuradora, tá? Então é outra licitação, é outra coisa. E no vídeo anterior eu falei que o controlador que foi chamado para tirar dúvidas lá na reunião ordinária, mas quem foi chamado realmente foi o diretor de licitações e contratos, tá? E não o controlador. Então vamos recapitular, tá? No vídeo passado eu trouxe para vocês um questionamento do Iveson a respeito de um processo licitatório que foi aberto na Câmara Municipal de Sete Lagoas. Foi um processo que foi aberto para aquisição de mesas e cadeiras para montar um espaço de coworking na Câmara Municipal. O ponto que o Iveson apresentou na reunião ordinária foi que no dia 9 de março, o diretor de material e patrimônio recebeu 3 e-mails com 3 orçamentos com formatação iguais, inclusive com o mesmo erro de digitação, né, em vez da palavra tamanho estava escrito amanho, e esses orçamentos foram enviados basicamente no mesmo horário, muito próximos um do outro, inclusive um com apenas 1 segundo de diferença. Eu vou trazer a fala do diretor de licitações e contrato, mas eu queria dizer que eu recebi a documentação que os vereadores receberam. É uma documentação muito complexa, quase 200 páginas, com diversos documentos, dados, enfim. Eu li o suficiente para saber que eu não posso mostrar muitas coisas aqui. Por quê? Porque é muito complexo e eu poderia induzir vocês a acreditar em coisas que nem eu entendi direito. Então eu vou me restringir no vídeo ao que foi dito na reunião ordinária, mas eu preciso fazer algumas considerações antes, tendo em vista que eu tive acesso a essa documentação. Como vocês vão ver na fala do diretor de licitações, existe um processo anterior à abertura do edital de fato, tá? E nesse processo anterior se investiga um orçamento prévio, né, para as pessoas terem mais ou menos noção de quanto que vai, enfim, custar, tá, o orçamento. Então, o que eu posso dizer, antes de ir para o assunto do vídeo, é que existem algumas possíveis explicações para isso. E, obviamente, que eu não estou dando ideia, tá? Isso, enfim, se for o caso, isso pode ser provado facilmente, tá? Mesmo assim, existem algumas coincidências que precisam, enfim, ser investigadas, eu acredito, né? Inclusive, em 2 e-mails daqueles que seriam os representantes das empresas que enviaram os documentos, o final dos e-mails termina com 13. Número 13. Existem outras questões também que eu não entendi muito bem como é que funciona, não estava explicado na documentação que eu recebi e também não foi explicado pelo diretor de licitações na reunião da Câmara Municipal. Por exemplo, a requisição para a compra desses materiais foi no dia 27/2, sendo que o mapa de cotações aconteceu no dia 28, ou em fevereiro, né? Se fevereiro teve 28 dias. Enfim, a gente pode considerar que esse mapa de cotação foi feito ou um dia depois do requerimento ou até antes do requerimento, isso não está claro. E nesse mapa de cotação já está os valores propostos, né? Os orçamentos propostos pela empresa, que, na verdade, ele recebeu por e-mail muito tempo depois, tá? Enfim, de qualquer forma, existem dúvidas sobre isso e é realmente necessário uma atenção maior para esse caso, tá? Uma atenção. Vamos ouvir, então, o diretor de material e patrimônio que foi chamado para tirar dúvidas na reunião ordinária de terça-feira. Eu solicitei a presença do senhor porque eu entendo que o senhor é o responsável pelas licitações. Correto. Eu não tenho conhecimento técnico para tal, só que acaba que nós estamos na mesa diretora e o senhor é o responsável. E há uma denúncia que inclusive chegou nos nossos e-mails,
com 3 orçamentos praticamente idênticos. Inclusive, eu vi esse e-mail, a mesma formatação, as mesmas palavras. Inclusive, tem uma palavra com erro de digitação, acho que é a palavra tamanho. Nos 3 orçamentos tem o mesmo erro ortográfico, das 3 empresas diferentes. Uma empresa está suspensa, a outra baixada. Explica isso, porque a gente precisa entender. Perfeitamente, senhor vereador, presidente. Obrigado pela presença, viu, Não seja Alberto? por isso. Nobres vereadores, eu tenho acompanhado lá na minha sala a presente reunião e diante do levantamento do excelentíssimo senhor vereador Iveson, eu venho cá prestar as informações necessárias. Trata-se de um processo para aquisição de cadeiras giratórias e estação de tratamento, estação de trabalho para formação do co-work aqui nesta casa. Inicialmente, quando se deseja fazer a contratação de seja qual bem for ou serviço for, o setor requisitante faz a descrição do objeto com as necessárias especificações. Esse pedido é encaminhado para o setor de material, onde é feito uma consulta prévia de mercado para a formação do preço referência da contratação. O que é esse preço referência da contratação? É o preço que o servidor responsável pelo julgamento do processo vai ter como parâmetro para julgar no momento oportuno, para que não faça uma contratação com preço superfaturado ou uma contratação com preço inexequível. Isso é praxe e é exigência da lei a consulta ao mercado. Todos os nossos processos licitatórios, não só dessa casa, como da administração pública, é feito esse trabalho. O setor responsável por o departamento de material fez o levantamento desses orçamentos. Silêncio, gente, por favor. Feito todo esse levantamento, o processo é encaminhado lá para a diretoria de licitações sob a minha responsabilidade. Para quê? Para que o processo seja instaurado. Nesse momento, gente, o diretor está explicando sobre o processo licitatório, tá? Inclusive, nos documentos que eu recebi, ele não estava, pelo menos aparentemente não participou dessa pesquisa prévia de preços. Então, ele acaba não respondendo sobre as coincidências e nem sobre o processo administrativo em si. Ele se limita ao processo licitatório, tá? Então, vamos continuar. O controlador faz a sua revisão para testar se os documentos carreados estão de acordo com a lei. Feito isto, o processo foi encaminhado para a Procuradoria para emissão de parecer jurídico a respeito das minutas do edital e do contrato, como é exigido pela lei. Lá chegando, o processo na posse da respeitável subprocuradora, ela me convocou, me dizendo que 2 empresas estavam com o CNPJ baixado, que ela consultou na Receita Federal. E esses documentos estão nos autos. Realmente havia baixa nessas 2 empresas. E ficou combinado, acertado por ela, comigo e também na presença do procurador-geral, que nós iríamos refazer os orçamentos junto a outros fornecedores. E assim foi feito. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que não houve nenhuma ilegalidade, que se houve alguma irregularidade, essa irregularidade foi sanada ao longo do processo. E ele também disse que aceitou as indicações da subprocuradora nesse caso, tá? O processo está na íntegra no nosso site oficial, está na íntegra no PNCP, para quem quiser dele tomar conhecimento. Ainda não foi homologado o processo, porque eu não encaminhei ainda para a presidência. Primeiro tem que passar pela controladoria e posteriormente pela assessoria jurídica para analisar a fase externa do processo. Mas ele não foi homologado. Mas eu não vejo o porquê de não homologá-lo, porque ilegalidade não há. E se houve irregularidade, é nesta fase do processo, na fase interna,
é que ela exige para justamente corrigir aquilo que foi considerado irregular. Enfim, podem haver explicações para essa problemática que o Iveson trouxe, mas de qualquer forma, isso não quer dizer que não exista questões que precisam ser observadas, tá? Não existam dúvidas, que as dúvidas não sejam válidas. Esse diretor que foi até a tribuna não explica, e talvez até não seja atribuição dele, por não ser atribuição dele, essas questões envolvendo essa consulta prévia. Ele também não fala sobre a tal da reunião sem celular, não sei se ele chegou a participar dessa reunião. No mais, enquanto cientista político, o que eu posso falar sobre tudo isso? Eu posso falar que observar, fiscalizar, estranhar, observar, buscar saber é trabalho do vereador. E cada vereador, gente, tem o seu procedimento de fiscalização, a sua estratégia de convocação do eleitorado para chamar atenção a respeito de um determinado assunto que ele queira tratar. Se eu fosse vereadora, tô falando de mim, eu teria procurado esse povo todo antes de levar essa pauta para reunião ordinária. Eu teria tirado todas as dúvidas que eu preciso, né? Essas dúvidas que eu trouxe aqui, mas como é que isso funciona? Ver se existem possíveis explicações para isso. Eu teria entrado com procedimento e só depois que tivesse tudo feito certinho, que, enfim, a denúncia fosse válida de fato, aí eu teria levado o caso para a sessão ordinária, tá? Mas isso é a minha forma, né, de agir. Fato é que eu faço o que eu posso, sem gabinete, sem advogado, e fato é que também é um negócio estranho, que as dúvidas sobre isso são válidas. Eu acredito que sim, tem que haver essa reunião para tirar essas dúvidas a respeito desse processo licitatório, e que essa reunião tem que ser pública, tá? Não pode ser fechada, não. Porque não são só os vereadores que estão com dúvidas, todos nós aqui estamos, não é verdade? Então, mais uma vez, vamos sim cobrar os vereadores, esperar dos vereadores, que eles deem continuidade para essas dúvidas, né, para esse caos, tá? E se tiver alguma novidade, aí sim, se, enfim, acontecer essa reunião, se essa reunião for pública, aí sim eu trago para vocês, tá bom? Antes de terminar, eu só gostaria de pedir que vocês respondessem um questionário, uma pesquisa de opinião, que eu tô fazendo aqui para esse canal. O link dessa pesquisa de opinião está na descrição desse vídeo e de todos os outros, tá? Me diz a opinião de vocês sobre tudo isso aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Um beijo para vocês.